Na melhor das hipóteses, se a gente ainda está em ciclo de alta, eu entendo que o Bitcoin vai ficar lateralizando por mais alguns bons dias antes de qualquer movimento forte de subida novamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar por quê e vou te mostrar também da onde que pode estar vindo dinheiro para poder salvar esse ciclo de alta. A gente ainda está em estrutura de alta, mas está ficando cada dia mais comprometido e os próximos dias, próximas semanas vão ser essenciais para os compradores reagirem, porque senão a gente pode sim entrar numa queda mais abrupta. Eu estou com um indicador aqui chamado Money Noodle, esse indicador aqui. Ele é um indicador que traz não só algumas médias de curto, médio e longo prazo, mas também a média das médias. Então ele é muito bom para a gente entender tendências. E aqui, como a gente pode ver no gráfico semanal, desde o início desse ciclo de alta, que começou aqui em janeiro de 2023, quando o gráfico semanal rompeu esse indicador e voltou a fechar ou tocar a banda inferior desse indicador, a gente passou um bom período de consolidação. A primeira vez que isso aconteceu foi em agosto de 2023, e aí a gente ficou aqui 56 dias consolidando dentro aqui do Money Noodle para poder subir novamente. Aconteceu de novo em julho de 2024, então veja que não houve fechamento de vela, mas foi tocada a banda inferior, e aí ficamos aqui também mais 98 dias. E por último aconteceu agora em março desse ano, também não houve fechamento de vela, e ficamos aqui por 42 dias lateralizando antes de pegar impulso para subir novamente. Então, como a gente pode ver, ainda não chegamos na banda inferior do indicador, mas estamos a caminho, especialmente se a gente capturar essa liquidez que eu destaquei aqui, que foi aquele movimento deixado no dia 10 de outubro, quando tivemos aquela queda abrupta no Bitcoin e nas altcoins. O fechamento dessa e da próxima semana vão ser essenciais para a gente entender se a gente efetivamente vai chegar na banda inferior, e se chegar na banda inferior, como a gente pode ver desde o início do ciclo, a gente ficou lateralizando aqui por no mínimo 40 dias. Então, podemos, na melhor das hipóteses, se tocarmos essa banda, lateralizar por um bom tempo, antes de voltar a subir novamente. Lembrando que logo aqui embaixo, entre 98 e 103 mil dólares, eu tenho mostrado muito essa região, é a última região de demanda que a gente fez a quebra de estrutura relevante, ou seja, acima de 98 mil, a gente continua em estrutura de alta no gráfico semanal e entendo que também no gráfico diário, porque apesar da gente ter tido fechamentos de vela acima dessa máxima, foi um fechamento muito fraco, como a gente pode ver, e significa que essa região de demanda que gerou esse fechamento, né, esse break of structure, essa quebra de estrutura, é uma região fraca, então pode ser, tinha fortes chances de ser rompida, como aconteceu aqui nesse movimento. Então a região de demanda original de todo esse impulso foi essa região aqui, que está menor, né, do que no gráfico semanal, porque eu coloquei a última vela de baixa no gráfico diário, que é a região exatamente dos 98 a 103. Então o que a gente destaca aqui, como a gente pode ver, o preço está lateralizando há vários dias, várias semanas, e quando em momentos de lateralização, eu particularmente gosto muito de identificar as regiões de liquidez máximas e mínimas do movimento da estrutura de preço atual. Por quê? Porque geralmente o que o preço faz? Ele captura a liquidez interna com o objetivo de buscar liquidez externa, independente da direção. Então, as últimas duas liquidezes que a gente tem, externa 126 mil e 102.500 dólares. Então, essas duas regiões extremas são para onde o preço está encaminhando, e aqui no meio eu coloquei uma linha pontilhada, que é justamente a linha média dessas regiões extremas, e veja que interessante, o preço tocou aqui, né, capturou a liquidez, tocou, não conseguiu manter, caiu novamente, e agora, na data de ontem, fez uma grande sombra aqui nessa vela, chegando exatamente nessa linha de liquidez. Então, o que a gente pode ver aí nos próximos dias, efetivamente, e eu acho que é por isso que eu falei o melhor cenário, é o preço capturar essa liquidez externa aqui, manter aqui na região de demanda destacada. Logo aqui embaixo, a gente tem a média de 50 semanas, que eu tenho destacado bastante também, ou seja, logo abaixo da liquidez, hoje em 101.800 dólares. Então, faz sentido se o preço chegar até aqui. A gente quer ver uma consolidação, como a gente viu, pode demorar aí vários dias ou até meses, e aí depois desse movimento de consolidação a gente efetivamente vê o último movimento de alta agora para o quarto trimestre ou para o começo de 2026, que é o meu entendimento, a maior probabilidade devido às questões macroeconômicas. E agora eu vou mostrar de onde que pode estar vindo a liquidez, o dinheiro que vai salvar esse ciclo de alta, o preço do Bitcoin e das altcoins, apesar de que eu também entendo que a gente está muito longe de falar ou pensar em alt-season, e fica para o outro vídeo o motivo desse meu entendimento. Eu estou aqui no gráfico do Bitcoin versus o ouro. Então é um gráfico que mede o preço do Bitcoin versus o preço do ouro, e existe aí uma teoria e alguns estudos, inclusive, que quando o ouro sobe parabolicamente como ele subiu,
e começa a cair, uma parte da liquidez, o ouro, que é o dinheiro dos investidores que estavam buscando segurança, começa a fluir para ativos de maior risco, e aí a gente tem uma cascata, a gente começa lá com títulos públicos, a gente começa com ações e termina no mercado de criptoativos, e no mercado de criptoativos, obviamente que a maioria desse dinheiro vem para o Bitcoin. Então existe uma rotação, e aí também começa a ter uma rotação do Bitcoin para o Ethereum, para as altas maiores, e aí começa todo o ciclo de altcoin. Então isso é uma teoria, obviamente que não tem como comprovar isso, mas faz sentido em alguns estudos, então não custa nada a gente dar uma olhada nesse gráfico, e aqui eu estou no gráfico semanal, então do ouro, do Bitcoin contra o ouro, e o que a gente pode ver? Então, a última vez que tivemos uma pernada de alta forte em relação ao Bitcoin e o ouro foi aqui em setembro de 2024, tivemos uma quebra de estrutura no semanal, gerou essa região de demanda e o preço retraiu, mas veja que diferente do que a gente viu lá com o preço do Bitcoin, essa quebra de estrutura aqui já foi uma quebra de estrutura muito mais relevante, muito mais forte. O preço fechou várias velas aqui em cima, ou seja, mostrando que houve uma força compradora para romper essa última máxima, e agora, né, na verdade desde dezembro de 2024, o preço retraiu, fez aqui um movimento de subida, não conseguiu romper e voltou a cair novamente, capturando essa liquidez aqui. Então a gente está em movimento estrutural de tendência de alta no gráfico semanal, é um gráfico muito longo, e com agora a queda que a gente está vendo no ouro, que estava previsto, obviamente subiu muito ativo, então esse movimento de queda era esperado, a gente está vendo que o Bitcoin capturou essa liquidez, chegou aqui abaixo da 0,786 de Fibonacci, que é um bom sinal, é uma região de extremo desconto, porque está bem abaixo da 0,5 de Fibonacci, e agora, no dia de hoje, inclusive, está tendo um primeiro dia positivo, e vamos ver se agora esse movimento continua para romper as máximas. Então, na teoria, pode ser que o dinheiro que está saindo do ouro começou a entrar no Bitcoin, e pode ser que a gente esteja vendo isso exatamente na data de hoje, no dia que esse vídeo está sendo gravado, 22 de outubro. Então, vamos acompanhar e, quem sabe, e torcer para que essa liquidez vindo do ouro efetivamente salve o mercado de cripto para nos deixar felizes. Um abraço a todos, proteja o seu patrimônio.